Romanos 12. Lemos a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Prossigam. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de mente. Experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, e se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, façam com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Pai eterno, obrigado por esta escritura, por esta manhã que estamos na tua casa, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido e pelo que ainda há de fazer por nós. Recebe a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Senta aí. Eu queria aproveitar esses 10 minutos. É no livro de um amigo meu, cara, muito simpático. Apesar que ninguém compra o livro dele, mas é... Deixa eu ver onde foi que... É na página 28 de um livro intitulado Caminho no Mar. Ele levanta essa questão, baseado no que Paulo está chamando, do que recebeu. Porque para mim, vocês precisam entender uma coisa que deve nos acompanhar sempre. Vê que Paulo diz assim, no verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em nós, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Eu ia parar aqui naquela hora. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação. Ou que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita, misericórdia, com alegria. É a questão da medida da fé, amados. Até para a profecia. Me refiro a vocês que têm dons espirituais e dons ministeriais. Além dos 9 dons espirituais, há os 5 dons ministeriais e os 3 dons de governo. Então veja que é um conjunto de governo. Então são 17 dons. São 9 espirituais, 16, né? 5 ministeriais e 3 de governo. Agora, então é muitos dons para você exercer. Se você não tiver fé, você não vai fazer. É segundo a medida da fé. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que nós exercemos, para que não façamos sem fé. Cantar, tem que ter fé. Orar, tem que ter fé. Pregar, tem que ter fé. Evangelizar, visitar. Você não pode visitar uma casa, uma família, sem fé.
Por causa do impacto que você vai sofrer daquela casa. Você já vai visitar, porque aquela casa está em debilidade. Isto é, está com ausência de fé. Você vai visitar uma pessoa que não tem vindo à igreja. Olha, vamos visitar o irmão fulano que não tem vindo à igreja. Se você não for com fé suficiente para fazer aquela visita, você sabe qual vai ser o resultado do próximo culto? Nós temos um ilustre pregador no nosso meio, que não está presente nem tem frequentado a igreja, mas é um pregador renomado. E recentemente ele se virou para o seu filho e disse para ele: não insiste em me levar à igreja. Eu estou sem fé. Ele não está falando que está sem fé para a salvação. Nem eu estou me referindo à fé comum, da fé salvadora. Eu estou sem fé para essa ministração na igreja. Por quê, papai? Eu fui atacado por um espírito de incredulidade quando eu resgatei um cavalheiro numa cidade a 60 ou 70 quilômetros distante de Belém. Era uma missão muito árdua. O pastor me comissionou para ir e resgatar aquele cidadão e abrir a porta ali, que o ambiente era muito difícil. Eu fui, alguns companheiros, adentramos ali, preparamos o ambiente da maneira mais miraculosa. Eu me doei demais. Eu me assentei na cadeira do cidadão e disse para ele que ele era eu, que ele estava vivendo o problema que eu vivia. Ele estava 8 anos naquela situação, eu vivi muito mais anos do que aquilo. Eu puxei toda a desgraça dele para cima de mim, para que quando o pastor chegasse, aquilo estivesse numa certa ordem, porque o pastor disse que ia estabelecer uma igreja naquela região, mas o caminho era aquele. Agora, quem ia ser o precursor? Quem seria esses ministros? Iam na frente, como Jesus mandava, de 2 em 2, preparando o caminho, que era o problema. Eu fui, e eu não disse ao pastor, mas eu recebi o espírito daquele cidadão. Hoje eu tenho informação que ele está muito bem. É um dos grandes dirigentes da obra naquela região. Ele e toda a família foi resgatada. Agora, eu não tenho condição de me congregar. E essa é a história 100% real. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, você perguntou, como é que a gente muda essa situação? Aí, essa expressão de Paulo, segundo a medida da fé. Até profecia. Quem tem dons espirituais, eu vejo aqui vários irmãos aqui que têm dom de profecia, entende muito bem disso. Às vezes a pessoa é tomada na hora da oração, recebe a mensagem, que a profecia não é uma coisa que vem passando no ar. Não, aquilo você vai recebendo. O profeta tem consciência daquilo que está chegando para ele, ao ponto que ele pode profetizar de imediato e pode profetizar posteriormente. Talvez nem todos entendam isso, talvez até mesmo o profeta não entenda, mas é assim mesmo, porque a profecia, ela vem no teu espírito, ela não vem na tua alma, ela vem e armazena. Você pode receber a mensagem profética e nem passar naquela hora. Se você tem fé suficiente, oportunamente aquela mensagem volta a brotar. É daí que vem aquela expressão bíblica, aí sim diz o Senhor, como o Senhor falou. Tem coisa que não é. E isso vem ao pregador. O pregador tem que ter a sensibilidade de saber parar o seu sermão. Ele recebe uma mensagem para pregar e está pregando, mas ele olha, o relógio, a hora está adiantada, a congregação está sonolenta, tem visitantes, então ele corta. Ele não perdeu o sermão, ele é inspirado, ele é um pregador. Então ele corta o sermão, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, no dia certo começa tudo de novo, porque ele é um reservatório, ele é um instrumento, ele é um vaso. Deus coloca nele, ele é a boca de Deus, é o Espírito de Deus, ele é a glória de Deus, ele é Deus, ele é o Espírito Santo. O pregador é o Espírito Santo. Para aquilo, para aquela hora, aquele momento. Ele é o Cristo. Quem é Cristo na igreja? Você.
E o que é Cristo? Espírito Santo. Então todos nós somos Espírito Santo. Todos nós somos Cristo. Nós não somos Jesus. Aqui não tem nenhum Jesus. Mas aqui todos têm porque são Espírito Santo. Você diz, e por que a gente não entende muito isso? É porque nós não viemos da mensagem de William Branham. Nós viemos da Igreja Católica. Nós viemos da Assembleia de Deus, da Deus e Amor. Mas se nós não tivéssemos aprendido nada lá, era muito mais fácil entender as coisas aqui. A gente vem tão cheio de lá, que para começar, para tirar Jesus e meter Cristo é uma luta demais. Nós aqui sabemos que Cristo e Jesus é o mesmo. Agora pensa bem na Igreja Católica e Assembleia Batista, que Jesus é um, o Espírito Santo é outro, e Cristo é outro, e Deus é outro, o Pai é outro, Consolador é outro. Eles dizem Trindade? Que Trindade? Coisa nenhuma. E tem uma centena. É Deus para todo lado. Tem um dia o Rosa de Saron que está. Quem está falando agora é a Rosa de Saron. Não. Aqui quem está me ungindo aqui é o Lírio do Vale. E aí vai. Aí tem conjunto. Eu só vou naquele grupo de oração porque é o Lírio dos Vales. Ali é um espírito que atua. Eles não sabem que é o mesmo espírito. Não, aqui é a Rosa de Saron. Aqui é o Gideão. Tem até um tal de vozes de tal. Aí, então, os espíritos. Então, se o Espírito Santo não agir, aí fica aparecendo os espíritos dos irmãos, das irmãs, etc. Então, a profecia tem que ser segundo a fé. Por que eu nunca mais profetizei? É porque você abafou a fé. Por que eu não consigo pregar com aquela inspiração que eu pregava outrora? É porque a fé baixou. Quando a fé baixa, baixa o fervor, aumenta a experiência. Eu já preguei sobre isso. Você se lembra? Você dava de 30 a 100 aleluia no culto, logo que você conheceu a mensagem, o Evangelho. Agora você se lembra quando foi o último aleluia que você deu? Você percebe como você para de dar aleluia? Você para de dar glória a Deus? Você diz, o que aconteceu comigo? É a fé que choca. Você não tem fé para dar aleluia. Aí o fervor diminui. É a segunda medida da fé. Isso não tem nada com a tua salvação. Tu é tão salvo quanto antes, mas tu é um salvo frio. Um salvo sem inspiração. Um salvo sem fé para desenvolver os dons espirituais. Acabei de falar, são 17. Você diz, será que eu tenho algum? Faz um teste. Examina-te a ti mesmo. Examine o homem a si mesmo. Eu poderia ficar um pouquinho nisso aqui e nem entrar para cá. Já estou me sentindo muito melhor com esse comentário que eu estou fazendo aqui. Acho que nem interessava seguir o que eu ia mostrar para vocês aqui. Porque eu estou falando de uma coisa que alcancei a todos. Todos nós estamos nisso aqui. Tenha fé para ter certos posicionamentos. E veja o ministério que você tem e desenvolva-o com fé. Toque com fé, vocês que são músicos. Tenho fé ao tocar. Eu pergunto para vocês. Só está destilando aquela harpa de Davi. Se Joabe pegasse a harpa de Davi, ô Saul, não precisa mais chamar meu irmão, não, pode deixar que eu sou oficial. Ele era oficial do exército. Quem melhor do que eu para tocar a harpa? Pode deixar que eu toque. Quem sabe até se não tocava melhor do que Davi. Mas expulsaria, afastaria os demônios de Saul? Então, não é tocar. Tem que ter fé para tocar. Que aquilo que você está tocando... Por que eu fiz questionamento de sexta-feira? Nada com as irmãs, mas só em ordem congregacional. Porque as levitas, elas são chamadas para ministrar. Antes que elas sejam chamadas para cantar, elas são selecionadas pelo nível de fé. Se elas têm fé para sentar aqui no primeiro banco. Que se elas tiverem fé, a saia vai encaixar, o vestido vai encaixar. Elas têm fé para tudo aquilo. Tem fé para cantar naquele momento, tem fé para ministrar, tem fé para chegar cedo na igreja, tem fé para ficar até o final do culto. Os irmãos do som
tem que ter fé para cuidar daquilo. Porque não basta a sua habilidade. Por favor, o que já passou aqui? Acho que poucas pessoas não já passaram tomando conta do som aqui. Inclusive especialistas. Resolveu alguma coisa? Segurança, a gente coloca às vezes obreiros na igreja pelo porte físico e pelo conhecimento de segurança. Resolve? Não resolve. O que resolve é aquele obreiro ter fé. Fé. Te recorda daquela experiência que eu conto daquele diácono lá de Três Lagoas, que o irmão chegou com problemas seríssimos, ia fazer transplante de rins. Chegou na igreja, falou com o diácono na porta. Tanto tempo que eu não vejo o irmão. Disse, não, mas estou muito doente, irmão. Eu não tenho vindo ao culto, porque eu estou com os rins totalmente infectados. Inclusive, vou fazer um transplante de rins. Estou na fila e agora vai chegar meu tempo. Eu vim à igreja, quero pedir oração. Coloca meu nome aí, fulano de tal. Vou me submeter a essa cirurgia. Eu digo, irmão, tá bem, Deus abençoe, irmão. Senhor te dê sucesso nessa tua cirurgia. Quando segurou na mão dele, disse, assim diz o Senhor, o seu problema é apenas uma pedra que se deslocou. O senhor está com problema apenas na uretra. O senhor não tem problema de rins nem de próstata. É uma pedra. Vá ao banheiro e pode lançar fora agora. O senhor está curado em nome de Jesus. Então, não basta. Quer dizer, então não basta ter conhecimento de segurança, ser um homem forte, um homem destemido, ou fraco, sei lá. Quer dizer, aquele tempero é que faz a diferença ao visitar. Você pode visitar o indivíduo. Estou contando um exemplo chocante para nós. Chocante. Você pode ser um bom Cristo para cumprir aquela, mas você é um Cristo para ficar fora da igreja? Você aguenta mesmo isso? Você suporta essa pressão? Então, visitar, estreitar a mão. Irmão, você não sabe o valor e o perigo de você pegar na mão de uma pessoa. E eu vejo de maneira mais simples, mais inocente. Já vejo constantemente mulheres desprovidas de qualquer proteção estenderem a mão antecipadamente até para certos homens. Não é nem o cavalheiro que às vezes tem a mão, que ela não é obrigado a estreitar. Não, o que é isso, irmão? Eu só quero lhe dar. Só Deus abençoe. Ó. Você quer me dar? Você quer me dizer Deus abençoe ou quer apertar minha mão? Não, é só Deus abençoe. Então pronto. Diga Deus abençoe. Pronto. Deus abençoe tem que ser Deus abençoe. Ai, Deus abençoe. Ai, Jesus. Irmão, eu até me lembro daquele hino. Jesus, Jesus. Tem uns que balançam o queixo, tem para esse bode velho, né? Ou vocês estão pensando que não tem umas irmãs que aproveitam também para te dar uns quebra? Tem. Estreita a mão. Sentar, irmão. Sentar, comer ao lado de determinada pessoa. Isso é um choque muito forte, irmão. Comer conversando determinadas coisas. Tem assunto que não se pode nomear na mesa. Na mesa. Não se nomeia aquilo na mesa. Aquele não é assunto para a mesa. Aquele assunto está para o pátio, para fora. Não, isso não é assunto aqui para casa. Tem determinados tipos de doenças que você não tem que nomear em casa, determinados vírus que há por aí. Não, você diz aquele vírus, corta. Não precisa despertar, chamar.
evite comer, se alimentar, conversando certas coisas. Para tal, você tem que ter um grau de fé muito alto. Você ora pelo alimento que vai ingerir. Você não ora pela conversa que vai entrar agora. Bom, um momentinho. Nós já oramos pelo alimento. Mas já que a irmã ou o irmão vai puxar esse assunto aqui na mesa, que não tem nada com a nossa casa, esse assunto lá da congregação, a senhora devia conversar com os diáconos isso. Nós vamos então orar para Jesus colocar sua proteção aqui na sua língua, que eu já sei que está envenenada, na minha mente, no meu espírito e nesse ambiente aqui, porque a senhora vai embora aqui da minha casa, esse fermento vai ficar aqui. Olha, o meu esposo não é crente, ele está ouvindo. A minha mulher não é convertida, ela está escutando essa conversa. Os meus filhos não sabem nada disso. Isso é probleminha lá do coral, isso é probleminha lá do ciclo de oração, isso é problema da sua família. Eu acho que a senhora está falando isso numa casa errada. Essa minha casa é reduto das bênçãos de Deus. Nessa casa não se fuma, mas nessa casa também não se fala da vida alheia. Nessa fala não se tem confusão, não tem ira, não tem discórdia. Já basta os probleminhas que nós temos aqui. Já basta cada dia com os seus problemas, como disse Jesus. Nós já temos o problema do dia. Agora só vem trazer os seus para cá. Não, senhora, vamos acabar de comer, nós vamos conversar do portão para fora. Esse assunto vai ser do portão para fora. Que quando terminar eu meto o pé e... Vai-te, Satanás! Você não vai deixar aqui em casa isso. Mas, irmã, você está me desconhecendo. Irmã, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou só contando. Vai-te, Satanás! Mas, irmã, você acha que eu sou diabo? Não, você não é diabo, você é diaba. Não. Tenha fé. Sem haver discórdia, não precisa haver essa gritaria que eu estou colocando aqui. Tenha fé suficiente para dizer, irmã, isso não te faz bem. Você não tem fé para entrar nisso. Sabe o que vai acontecer? Isso que você está comentando, amanhã vai acontecer também contigo, com os teus. Com todo carinho. Carinho mesmo de quem sabe o que é carinho. Hoje, depois de 10, 15, 20 anos, eu pergunto, vocês que são avós, não já pagaram pelos protestos que fizeram contra filhos e netas de outras avós? Quase todos, ou todas. Você não tem fé para discutir aquilo, irmão. Irmão, você não tem fé para discutir aquilo. E aí você fica falando e comentando. Porque não é com a sua vida, não é com a sua casa, não é com a sua família. Mas lembre-se, a incredulidade vai atrair para você a mesma mazela. A mesma desgraça vai cair na tua casa, na tua vida, na tua família. Profetize com fé, pregue com fé, cante com fé, ministre com fé, dissemine, trabalhe. Até ir para o trabalho. Até para trabalhar, tenha fé. Tenha fé. Senhor, me dá fé. Isso é, me dá ânimo, me encoraja para ir para o trabalho. Quem não tem motivo, razão de faltar ao trabalho? Canseira, decepções, dificuldade. Mas lembre-se, o patrão lá também tem problemas. Talvez tenha o dobro, o triplo que você tem. Você é um problema, e ele lá? Eu vi uma expressão de um capitão, bombeiro, no dia 31 de dezembro, na madrugada, estava assistindo o rádio, na madrugada, dia 1º já, para o dia 2. Ele dizendo assim, uma entrevista de rádio, como o senhor se sente ter passado a noite toda na mata, com essas pessoas, sofrendo tanto ali e tal? Ele disse, já faz 8 anos, disse o capitão bombeiro, faz 8 anos que eu não passo em casa, Natal e nem Réveillon. 8. Sabe quantos? É 8? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só ele contando isso.
São 8 anos que eu não passo, nem Natal, nem Réveillon em casa. Nesse Natal agora, quando foi? Eu ia folgar meio-dia, estava liberado, aí surgiu um acidente, um incêndio de uns veículos, eu fui para lá e rodamos à tarde, rodamos à noite e viemos ser liberado meio-dia do dia 26. Quando foi agora, era 5 da tarde, que eu entrei no veículo, dia 31, recebo o chamado. Há um pessoal que se perderam na floresta assim, e foram localizados agora. Precisa de X bombeiro para se deslocar para lá, para ficar mantendo-os lá na mata à noite, porque não pode mais entrar a aeronave, o helicóptero. Diz ele, nós tivemos que fazer uma varação de 3 horas, das 5 da tarde até 9 da noite, pela mata, para ir proteger as famílias que foram encontradas, e lá passamos a noite toda debaixo da maior praga, inseto de todo tipo, levando medicamento e tal, e só no outro dia, às 11 da manhã, que o tempo melhorou, foi que nós fomos resgatados. Ela disse, e como é que você suporta isso? Ele disse, Deus me comissionou para salvar vidas e atender a necessidade do povo. Então, para mim, o que soma não é o meu descanso, nem o meu Natal, e nem o meu Réveillon. É estar fazendo o bem para o povo. Isso é fé. Isso chama-se fé. Que se não tivesse fé, aí doía a barriga dele na hora. Desmaiava, caía, gritava, tinha febre. Filhinho, vocês que ainda não estão trabalhando, ainda vão começar a trabalhar, tenho fé em Deus. Se estão estudando, tenho fé. O profeta diz, você não precisa colar. O irmão Brano ensina isso, você não precisa colar. Estude e ore. Vá ao colégio crendo e você será bem sucedido. Vá ao colégio crendo, creia. Não somente aproveitar o tempo de estudar, mas creia no que você está fazendo. Você tem que ter fé. Ah, mas a minha mente me tão cansada, eu queria tomar um robusterina. Presta assim. Não existe robusterina? Não tem mais não, né? Você nem sabe essa palavra. Tem algumas irmãs aqui que conhecem esse idioma aí. Robusterina era o único remédio que tinha para a mulher. Robusterina é o melhor remédio para a saúde feminina. Eu tinha um advogado que dizia, mas doutor, o senhor está muito forte, isso é que eu estou tomando robusterina. É que uma pessoa chegou comigo, eu não consigo lembrar nada, minha mente, meus estudos estão ruins, não sei o quê. Eu fiquei tão penalizado que fui na farmácia. Cheguei lá, doutor, eu estou com uma pessoa da igreja que está com problema, assim e tal, não consegue, a prova, as notas dela é tudo assim abaixo de 1 pouquinho, entendeu? Estou tudinho. A idade dela, 19. Aí baixou a cabeça, assim, disse, Senhor, diga para ela parar de faltar aula e estudar. É o único remédio que tem para ela. Aí eu voltei e passei. Falei, olha, o doutor disse que o medicamento para ti é parar de gazetar e estudar. Ela disse, é mesmo, né? Ora, ela não ia no colégio e não estudava. Não tem gloriol que funcione. Não, tenha fé, filhinha. Enquanto você não completar 30 anos, você não tem problema nenhum. Ou é preguiça, ou é falta de disposição. O Eliel, que é cientista, ele fez umas pesquisas nas netas dele e concluiu. Ela estava atacada um tempo, assim, a memória muito cansada. Ele perguntou para elas se isso que elas sentiam, estou certo? Está certo.
Sabe, sentiu? Não era assim como se fosse um aperto. Eu pensei logo em, assim, como se fosse pneumonia, assim. Uma coisa assim, que venha apertando. Porque, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Se você nunca teve pneumonia, eu acho que não existe maldição pior do que isso. Você não pode respirar e não pode também soltar. Se soltar o ar todo dói. Se puxar, dói. Então, você, é um demônio mesmo desse que só Eliel conhece. Aí, minhas queridas netinhas, isso não é uma coisa que vai apertando vocês assim, como fosse mais fundas assim. Pai, velho, é desse jeito, isso é preguiça real. É daquela mesmo, zonhuda mesmo. Aí ataca, querido. Não, queridas, escute, tenha fé. Vá ao colégio. É fundamental. Por mais que você não esteja bem atenciosa à aula, mas esteja no colégio, a tua presença, a tua frequência, aquilo, além de somar, aquilo te faz bem. A tua presença, esse movimentar, levantar-se, ir lá, estar, voltar, porque você está nesse tempo dessa agitação, tem que estar em movimento. Não tente ficar em casa, não tente se acomodar, não invente que está... Eu acho que... Não, desse lado não, mas desse aqui, eu acho que para a semana eu vou ter febre. Não inventa febre, não inventa... Entendeu? Estuda. Tenha fé em Deus, tenha fé para estudar, tenha fé para obedecer à mãe. Você não vai compreender tua mãe nunca. Nunca o filho vai compreender a mãe, nem compreender os pais. Não compreendem. Não pode compreender. Mas tenha fé que aquilo que o pai fala, que a mãe fala, é o melhor para o dia. Para aquele dia é o melhor. Porque o papai e a mamãe já vêm passando. O papai sempre dizia assim: ouçam as pessoas que já viveram mais do que vocês. Ouçam. Dê atenção para quem já viveu mais. A experiência não é uma fonte de cultura, senão não precisar de universidade. Mas dizer que você vai viver sem experiência, a experiência se torna a melhor escola. Para você não ter que passar pela escola das cabeçadas. Tem que quebrar a cara para aprender. Não, aprenda com o erro dos outros. Veja que não deu certo na vida daquele e pula fora daquilo. Não tem que esperar ser acidentado para ver se devia ou não devia. Embora saibamos que há coisas que você tem que fazer para saber que não deveria fazer. Mas por que não evitar isso antes? Tenha fé em Deus. Pais, tenha fé em Deus. Criai vossos filhos no temor e na doutrina do Senhor. Não precipitai a ira de vossos filhos. Não dê ênfase a isso. Se notar que o filho está louco, maluco, cala-te. 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 O sucesso dos pais é saber calar. Chame a atenção do filho. Crie caso. Mas se notar que ele levanta a voz, cala-te. Você, papai, você, mamãe, cala-te. Evita mandar o teu filho se calar. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu. Isso não muda coisa nenhuma. É capaz até de calar e não falar mais. Não, ele tem que continuar falando. Não, filhinho, pode falar, filho. Pode falar, pode gritar. Inclusive agora o papai vai se calar. Você vai ver, eu já falei muito. Papai, mamãe, pede a Deus que te dê fé para calar. Se você se calar, não ficar se chocando com esse adolescente, adolescente, olha, não tem nenhuma responsabilidade. Tu sabe o que é que ela quer? O que ele quer é que tu altere a voz para ela ter motivo de ir para a casa da avó. Está dando certo, a mamãe está irritada. Ela está para dizer, sai de casa. Beleza, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a minha oração. Filhos que oram para os pais se desviarem. Filhos que rogam a Deus para que os pais se afastem da igreja. Que a forma dele ter libertinagem para aquilo. Você sabendo disso, você sustenta na fé, o justo vive da fé. Eu não vou arredar o pé.
Se ele começa a se arrumar para sair, para fazer isso, aquilo, tu corre para os pés de Jesus. Tu já sabe que fechar a porta não resolve. Eu estou com um caso de uma irmãzinha aí, que a mãe meteu, foi cadeado agora. Cadeado nas janelas. Das portas em cima e embaixo, e meteu cadeado na janela todinha. Pronto. Agora eu quero ver essa... Aí eu vou te falar, é mãe que ela se esqueceu que a guria já tinha uma chave de fenda na bolsa dela. Saiu de lá só nos parafusos da janela. O sinal está técnico para vocês. Vocês me agradecem? Arruma a chave de fenda. Quando tua mãe meter cadeado na porta, tu vai só com a chave de fenda tirando os parafusos da dobradiça. Pronto. Se tu não tiver chave de fenda, fala com o Monteiro que ele mexe com essa matéria. Não segura não, irmão. Não segura não. Só tem uma coisa que controla isso, é joelho no chão. Põe o joelho no chão, entrega a Deus. Senhor, eu não estou dando conta, mas o Senhor dá. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Tenha fé em Deus. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade para conosco, por esta manhã, pelos teus feitos, em favor de nossas vidas, por esse momento que passamos na tua casa. Só o Senhor sabe da nossa necessidade e por que viemos até aqui. Ajuda-nos, Senhor, que tenhamos uma manhã de bênção, que à noite possamos estar aqui bem apostos para um grande culto, bem fervorosos, bem felizes, que seja um culto da fé. Que nesta noite possamos ter um culto intitulado Fé. E vamos cantar hinos que falem fé. Vamos pregar sobre a fé. E vamos ver o que a fé vai fazer aqui no nosso meio. Aleluia! Nós temos certeza que nossos filhos vão ser contagiados com essa fé. Nossos pais vão ser alcançados com esta fé. Os avós, os adultos, as crianças, miúdos, todos vão ser tocados. Ministro, a igreja como um todo, nossos vizinhos vão ser alcançados. O que pode acontecer numa noite como esta, Pai, quando nós vamos despertar a fé para vencer e trazer a chave da fé e vamos abrir as portas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a fé. Sem fé é impossível te agradar. E nós estamos aqui porque cremos do Senhor, acreditamos no Senhor, dependemos do Senhor. E agora estamos adestrados, pais, mães, filhos, irmãos, todos agora estão atenciosos, que pela fé nós venceremos, no nome de Jesus Cristo. Vamos pôr por terra esses espíritos negativos, essas coisas malignas que vêm para nos entristecer, para nos abater. Nós vamos vencer essa tempestade. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa tempestade passará, porque maior é aquele que está conosco. Senhor, nos batiza com batismo de fé. Dá-nos uma tarde de fé, que possamos almoçar com fé. Essa gastrite não vai mais prevalecer, porque a fé é maior do que a gastrite. Esses males, essas dores dos corpos, das pernas, do braço, da cabeça, dos rins, seja onde estiver alojado esse mal, nós dissiparemos tudo isso e vamos ficar imunizados com o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Ouve-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.